Se me contassem que um dos lugares mais frios do Brasil era perto do Rio de Janeiro, eu não acreditaria. Nós vamos correr um pouquinho para esquentar o corpo. Que nesse lugar, as árvores dão lugar a campos. E os pássaros não se preocupam com nada. Não há civilização no horizonte. Se me dissessem que esse é o planalto habitável mais alto desse país tropical, eu não teria demorado tanto para conhecer o Itatiaia. Estou impressionado. Miojinho tá pronto. Você tem noção que a gente vai andar por toda aquela baixada ali? Não sei quantos graus tá agora, mas tá frio. Aí... bem colado ali no Agulhas Negras. Parque Nacional de Itatiaia, Pedra do Sino. Primeiro cume conquistado. Esse aqui é o quilômetro zero da BR-116, a Via Dutra em São Paulo. Aqui começa o Rio de Janeiro. Primeira vez que a gente vai entrar no Rio aqui pelo canal. Não dá pra ver o Itatiaia, mas dá pra ver uma cena muito triste, que é fogo na margem da rodovia. Esse inverno tem sido muito seco, mas vamos embora. Eu espero pegar um pouquinho de frio lá em Itatiaia. Estamos em Resende, a primeira cidade fluminense, depois da divisa com São Paulo, subindo a BR-354, agora em direção a outra divisa que é a com Minas Gerais. Aqui é a chamada Garganta do Registro. De todas as estradas que sobem a Mantiqueira, essa é a mais alta de todas. Aqui vai em direção ao município de Itamonte, Minas Gerais. E essa estrada aqui, que por incrível que pareça é uma BR, vai sair lá no Itatiaia. Bora? Ali já dá pra ver então a Morro da Antena, vários morros aqui. Esse lugar é do caralho. A temperatura, ó, foi lá embaixo, cara, despencou, tá muito ameno. Então a gente tá chegando aqui no chamado Marcão, que é o posto de chegada da parte alta do Itatiaia. Aqui eu vou mostrar ali meu ingresso, né, que tá no meu celular. Eu vou seguir até o camping, fica ali no lado do Abrigo Rebouças. Aos poucos eu vou me localizando aqui. Estou impressionado. É inacreditável esse lugar. Aquele ali é o Pico das Agulhas Negras, o ponto mais alto do Rio. Mas tem picos para todos os lados. Aqui é o máximo que eu posso chegar com o carro só para descarregar minhas coisas. Eu não vou fazer as trilhas com a cargueira, mas eu trouxe as coisas de acampamento nela. Vamos aproveitar para montar a barraca, porque eu vou passar 2 noites aqui. Tem 2 áreas de acampamento, uma menor para lá que eu acho que é nova,
e a maior, a principal, aqui para baixo. Vamos embora lá. Muito louco esse lugar, cara, sério. E aí, vários circuitos de trilhas aqui. Eu escolhi um bem grande pra gente fazer uma enca, pra explorar bem. Aqui tem todas as áreas de acampamento, tudo bonitinho. Isso aqui tem que ser tudo reservado, tá, cara? Tem umas regras meio rígidas. Vamos pegar uma que tem um pouquinho mais de grama. Bem, aqui é uma baixada, venta muito pouco. Nem sei se eu precisaria, mas vamos colocar, né? Saco de dormir. Eu trouxe aqui o meu melhor, que é o Snowbird da Nature Hike, para menos 3 graus. Ontem deu menos 1 e hoje deu 0, uma coisa assim. Para me dar mais conforto térmico, já que eu vim de carro, não teria peso na mochila, eu trouxe um liner, que é um cobertor de fleece. Garante, sei lá, uns 5 graus a mais assim, de conforto, então eu entro com ele no saco de dormir. É isso, cara. Estamos no Parque Nacional de Itatiaia. Então agora vamos comer. 3,9 graus, tá? Tem uma estação meteorológica aqui perto, então dá para saber em tempo real a temperatura que está fazendo. Já estou com todas as camadas, não venta, né? A gente está numa baixada aqui. Quando eu faço acampamento, normalmente eu como comida liofilizada. Só que como aqui é um lugar mais prático, dá para chegar perto com o carro e tal, eu vou comer uma coisa que eu estou muito afim de comer desde a primeira vez que eu cozinhei em trilha, que é miojo. Eu vou colocar um ovo mexido em cima dele. Vou cortar um tomatinho. Podia trazer um monte de coisa, assim, eu tô sozinho, não tenho muita paciência também para cozinhar, tá? Lá na descrição tem links para adquirir os equipamentos, os principais equipamentos aqui. Então vamos lá, tem que ferver 450 ml de água. Vamos jogar. Lembrando que como a altitude aqui é elevada, a água deve ferver rápido. Miojinho tá pronto, botei ele no pratinho e o que que acontece? Ele não caberia tudo aqui, tá? Então, vou começar o miojo agora e depois eu faço meus ovos mexidos. Lembra um pouco da infância também, foi a primeira coisa que eu aprendi a cozinhar. Tô aproveitando toda a água, né? O bom disso é que são calorias, né? Que vamos esquentar, daqui a pouco nós vamos ter que entrar no saco de dormir para não ficar perdendo calor. Mexido na própria colher do bagulho, ó. Já era. Um foi muito pouco, pra falar a verdade, né? Sacar só a estrutura que tem aqui, né? Uns bancos e tomada para carregar o celular. Tem Wi-Fi aqui, inclusive. A casinha do banheiro, posso entrar porque eu tô sozinho, só tem eu aqui, né? Cara, não esperava que tivesse essa estrutura aqui, ó. Até um sabonete aqui, não sei se alguém esqueceu ou não. E tem chuveiro, inclusive, só que ele é de água gelada, né? Também seria demais. Então, bem legal aqui a estrutura em Itatiaia. É tudo meu, só digo isso. Tudo que deu eu deixei do lado de dentro, porque pega muito orvalho, né? As coisas estão muito molhadas. Quase 11 horas eu tenho que dormir muito mais tarde do que eu imaginava, porque fiquei falando WhatsApp e tudo mais, carregando o celular. Nós vamos correr um pouquinho para esquentar o corpo e depois entrar no saco de dormir. 2, 3 e... Vamos dar umas voltinhas. Aí eu vou produzir calor e aí depois a gente vai segurar esse calor no saco de dormir. Acabei de olhar ali
2,6 graus. 10 da noite, tá? Vamos embora aqui pro saco. O quanto antes, tá? Aí, tirei a bota. Ah, eu precisava ter uma água perto, né? Caramba. Ó, deixar essa aqui. Fechou? Vamos agora! Entrar no liner. Tô com a calça de moletom também para ser uma segunda calça. A galera diz para não dormir de jaqueta, tá? Sei lá. Não sei se vai dar. Pronto, agora vamos entrar no saco. Aí. Tô no liner. E no saco de dormir. Nesse momento não tô querendo usar, mas as minhas luvas térmicas eu vou deixar aqui também. E a balaclava eu também peguei, ela tá em algum lugar aqui. Esse saco é modelo sarcófago, tá? Significa que ele me cobre inteiro, até em volta da cabeça. Só que quem é claustrofóbico, não gosta muito de ficar com essa sensação de estar preso, pode ter um pouco de dificuldade com isso. Enfim, é isso. Boa noite. Diferente das montanhas, aqui na Baixada não dá para ver nenhuma cidade diretamente. O que tem é um reflexo distante, que está vindo lá de baixo. Com a escuridão, dá para enxergar centenas de estrelas. E até a Via Láctea, a nossa galáxia, aparece na foto. Buenas, 5h30 da manhã, acordei com a luz mesmo. Vamos ver a vista aqui. Subi numa elevaçãozinha aqui para ver o sol sair. Aí tá saindo. Bem colado ali no Agulhas Negras. É uma baixada de um rio Campo Belo, entre as montanhas aqui, tá vendo? Entre os cumes. E por que esse é o lugar mais frio do Brasil? Primeiro que é claro, por causa da altitude, e também porque por ser uma baixada o ar frio ele vai se acumulando, né, pelo peso, aqui nas noites mais geladas do ano, -7, -8, -9, -10, com muita frequência. Hoje de manhã a temperatura mínima 1,7 grau, às 10h30, inclusive, na hora que eu estava indo dormir. Eu só vi hoje de manhã, quando eu acordei estava 3 graus, agora ela vai começar a subir. É isso, vamos voltar lá tomar nosso cafezinho e preparar para a trilha. Então, pela primeira vez, vou fazer café na trilha. Vou usar uma cafeteira italiana, presente dos meus amigos Faraó e Patrícia, do 100 Chaves Brasil, um projeto que está viajando o mundo. Como é que funciona aqui? Botar uma aguinha. Metade do total que ela faz, né? Tirar o resto de ovo aqui. Colocar o cafezinho aqui no compartimento. Metade também. Não sou muito de levar café para trilha não, porque é algo de que eu posso abrir mão para subir uma montanha, sabe? Não tenho essa, oh meu Deus, se eu não tomar café na trilha eu vou morrer. E aí, fogo baixo, tá? Porque para não queimar o café. Eu acho que ela tá um pouquinho torta. Aí, agora tá mais retinho. Vamos que vamos! Ahá! Deixar reservadinho, porque eu preciso fazer os ovos mexidos rápido, né? Ovos mexidos, primeiro café de trilha, olha aí, coisa boa!
isso aí, delícia, bom dia! Uma proteininha também para aguentar o dia. Eu tinha planejado comprar um pão também para botar isso aqui, mas acabou, tá vendo? É tanta coisa, tanto detalhe para ver. Esse é o parque mais antigo do Brasil, o Parque Nacional, né? É de 1937. E agora a gente vai chegar no Abrigo Rebouças. Massa, né? Eu pensei em ficar aqui também, isso aqui. Bom dia, bom? Aqui acampando eu achei que ia ter mais emoção. Tem o abrigo ali, o camping, né? Tem essas duas opções aqui, o preço é o mesmo, R$60 a diária para os dois. Tá na hora de falar da trilha. Como é que tá dividido o Parque Nacional do Itatiaia? São basicamente 3 atividades principais. Uma delas é a travessia entre o Morro do Couto e o Pico das Prateleiras. Dá para fazer num dia assim, ela tá fechada porque teve um incêndio pesado e foi durante atividades do exército e não se sabe exatamente as circunstâncias em que isso aconteceu. Para cá a gente tem no setor Agulhas Negras a ascensão ao Pico das Agulhas Negras. Era a minha intenção de fazer, mas precisa ter equipamentos de escalada, então eu deixei para depois, que eu vou ter que fazer com grupo e etc. Mas tem uma caminhada tecnicamente mais fácil, só que ela é longa. E a gente vai passar primeiro pela Pedra do Altar, depois a Cachoeira do Ayuruoca, os Ovos de Galinha, nome engraçado, né, curioso, e depois a Pedra do Sino, que é o ponto final. Previsão de uma caminhada perto de 18 km, 8 da manhã, estamos começando agora. Vamos encarar! Essa é a vegetação que floresce aqui, ó. São campos, tem bracatingas também. Essa tem na Serra Geral, Serra Catarinense Gaúcha também. Essa aqui também tô vendo bastante. Não sei se é uma caratuva, como tem bastante lá no Paraná. E a gente vai indo, e o Agulhas Negras sempre ao alcance da vista. Aqui tem uma vista já bem diferente. O acampamento fica pra lá. E ali desce em direção a Resende. Ali vai dar pro lado da rodovia que a gente subiu ontem. Tá muito quente, tá? É inacreditável, assim. Saiu de 1 para 20 e poucos graus agora, seco pra caramba. Eu trouxe 2,6 litros, é o que eu levo pra alguns acampamentos, cara. Então, vamos lá, subindo aqui esse morro então, pra gente dar uma outra área do parque. Então é o seguinte, chegamos aqui na bifurcação para a Pedra do Altar. Com a Pedra do Altar, a trilha vai ter 18 km. Eu cometi um grave pecado e esqueci minha lanterna. Daria perto das 5 da tarde, ainda tem luz até às 6. Eu vou fazer o seguinte, vamos seguir direto para a Pedra do Sino e a Cachoeira. Na volta, se eu achar que a luz tá boa, você tem minha disposição, cara, porque tá quente pra caramba. A gente vai na Pedra do Altar. Você tem noção que a gente vai andar por toda aquela baixada ali, contornar aquele morro com as pedrinhas lá em cima, que são os ovos de galinha,
e depois subir, provavelmente aqui que é a Pedra do Sino. Olha a trilha ainda ali. Mas pelo menos boa parte do caminho é plana, né? Vamos lá. Eu tô muito rápido. Andei 5,5 km em 2 horas. É muita coisa, cara. Tô com esperança de que vai dar pra visitar. Pelo menos a cachoeira eu quero ir. Vambora! Ó. Estamos chegando na bifurcação aqui. Rancho Caído, não sei o que é isso, mas tudo bem. Agora nós vamos começar a ascensão para a Pedra do Sino. Tá me dando muita sede, tá? Mas eu devo ter tomado 400 ml, alguma coisa assim. Ainda tem mais de 2 litros. Só que eu não vou botar tudo não, sabe por quê? Como essa é uma trilha aberta, o sol fica pegando no cantil e pode esquentar a água. Vambora! A trilha não tem marcação nessa parte das pedras. Normalmente eu acho uma besteira quem faz isso daqui, mas nesse momento eu tô agradecendo, porque tá ajudando a determinar o caminho da trilha. Olha, meu amigo, eu não sei se aqui já tem efeitos de altitude, ou se é o calor, a secura, não sei. Sei que tá puxado. Ela está aqui na nossa frente. Vamos ter que cruzar aqui e aí subir pela cumeira. Bora. Quase lá, hein? Aí, ó. Opa! Metros finais. Ah, não é do lado de lá. Era aquele lado lá. Aí é sacanagem, né? Ah, aqui ó, a urna. Ah, Parque Nacional de Itatiaia, primeiro cume conquistado. Eu nunca tinha subido num cume tão ao norte. Por isso, quando cheguei na Pedra do Sino, foi como se um novo mundo tivesse se aberto diante dos olhos. Que morros são esses? Até onde vai a Serra da Mantiqueira e onde começa a próxima serra? Aqueles picos ali, eu não sei o nome deles. Cara, a Mantiqueira acaba um pouco pra lá. Cara, várias trilhas aqui. Tem as travessias também do Itatiaia, tá? Pra fazer, sair de um abrigo pro outro. Ali no litoral a gente conseguiria olhar em direção a Itatiaia, a cidade, né? Que dá nome ao parque. Olha que coisa louca, cara. O meu mapa diz que o Agulhas Negras está nessa direção, mas eu acho que essa não é a parte de trás dele. Não sei que morro que é. E, cara, muitos morros aqui são assim, ó, muita rocha, uma parada muito bonita mesmo. Às vezes eles estão dispersos, assim. Esse aqui é o 9º cume mais alto do Brasil, segundo a medição oficial do IBGE. A Pedra do Sino é formada por rochas magmáticas. E ela tem essas ranhuras por causa da erosão da água.
Então é isso aí, ó. Ali estão os famigerados ovos de galinha. Subida me parece bem simples. Vamos até lá, já que estamos aqui, né? Rapaz, já são quase 9 quilômetros. Opa! Excesso de confiança. Aí, ó. Olha lá. Olha os ovos aqui. Um ovão aqui. O outro ali. Aquele ali vai cair daqui a pouco, né? Cara, é isso, ó. Formação geográfica. A água vai escavando ao longo de milhares de anos e deixa com esse formato esférico. A gente estava ali na Pedra do Sino. Eu acho que não dá para subir nessas pedras não, tá? Pelo menos não tô achando muito fácil. Vamos tocar. Aqui tá a bifurcação para cachoeira. A gente veio dali. Hora legal para falar sobre uma característica aqui de Itatiaia. Por que a gente deu essa volta enorme, né? Não seguimos em linha reta? Porque aqui provavelmente é um charco, né? Uma área muito úmida. E olha aqui um córrego passando, ó. A água tá... Eu não sei se pode beber porque há muito tempo não chove, né? Mas ela tá ali que tá correndo ali em cima. Aqui é uma área de muitas nascentes. Esse parque é muito importante por causa disso. Vamos lá pra cachoeira? Então, aqui ela. E vamos ter que descer. Tem trilha aberta, tá? Mas enfim, descida de cachoeira é sempre assim. Aí, Cachoeira da Uroca, uma das mais altas do Brasil, com certeza. Que legal poder estar aqui. Paisagem que, sei lá, não lembra muito Brasil, sabe? Mas é Brasil. Cara, o pior é que tá boa. Mas existe um problema, que é o seguinte. Eu não posso molhar minha bota, porque eu vou precisar dela hoje à noite. Ela não pode molhar por dentro. Eu poderia mergulhar sem a bota, só que eu não trouxe toalha. E aí a água iria escorrer, mas eu não vou sair daqui seco. Vamos aproveitar uma dessas duas quedinhas aí, tentar chegar perto e molhar assim cabeça. E eu não vou tirar a bota, porque ela pode molhar por fora. O problema é ela molhar por dentro. Pra caralho! Deu certinho, mano. Ó. Aqui a água, ó. Já são 14, 15 quilômetros. Mas uma boa notícia, olha só quem apareceu. Agulhas Negras, estamos chegando. ,5 km em 6 horas e 40 minutos. Foi uma voltinha no parque. Mas sabe qual foi o melhor? Eu não passei por uma alma sequer. Mas sabe o que eu quero fazer mesmo? Eu quero pegar o carro e ir lá na portaria, porque eu vi ontem uma geladeira. Eu quero ver se tem um refri. Refri, consegui.
Não sei porque, mas quando eu falo de trilha eu quero um refrigerante. E um chocolatinho para um café da tarde. Aí. Aqui estamos, vendo a luz do sol cair no Agulhas Negras. Que luxo, hein? No fim, eu acabei não subindo na pedra do altar porque, bom, eu cansei, mas daria tempo. Confesso que levei muito a sério as normas do parque e só na segunda noite eu percebi que dava para cozinhar usando as pias. É bem mais fácil. Difícil foi aguentar um casal do meu lado vendo filme. Eles subiram até aqui para se sentirem na sala de casa. Hoje a temperatura está bem mais alta do que ontem. Hoje foi o dia mais quente do ano no Rio de Janeiro. 39 graus. O inverno acabou há pouco tempo, tá? Agora deve estar 12 graus, alguma coisa assim, na última medição que eu vi. E é isso, cara. Olha só esse silêncio. Né? Boa noite. E essa noite foi bem tranquila. Barraca desmontada. Vamos cair fora? Eu não fiz café. Eu vou parar num lugarzinho lá na beira da estrada. Sem açúcar, né? Do jeito que eu gosto. Agora eu tô achando, velho, ó, que eu vou pedir um pastel de queijo com goiabada, cara. Tem coisa mais mineira que isso. Vê pra mim um pastel de queijo com goiabada. Aqui, ó, vamos provar então. Pra variar, eu começo por onde não tem recheio. Cadê a goiabada? Agora veio. Uau! Alguém tá brigando lá atrás por causa de política. Muito bom, hein? E a cachaça eu tô levando uma aqui que é envelhecida em barril de carvalho, R$45. E um queijinho também que eu tô levando, um queijinho chamado queijo manteiga. Cara, é bem legal ali o parque, é um ecossistema muito diferente mesmo, um lugar único aqui no Brasil. É uma caminhada assim, intensa, para quando você quer se puxar, mas eu achei que aquele não é o lado mais bonito do parque. Aquela parte que tá mais perto do Agulhas Negras tem uma beleza visual muito mais interessante. Também foi uma experiência bem legal ter acampado 2 dias, eu nunca tinha feito isso, e uma coisa que eu quero fazer no ano que vem é vir bem no inverno para pegar temperaturas bem baixas. Lá na descrição estão todas as informações sobre como que você compra o ingresso, as regras, né? Tem horários para começar e sair em todas as trilhas do parque, os links para os equipamentos e como chegar aqui. E era isso. E ano que vem a gente vai estar de volta aqui no Mantiqueira. Na temporada de montanha 2024 eu tinha como missão explorar a Serra da Mantiqueira. Nunca tinha ido tão alto nas minhas trilhas. Conheci um país novo que a maioria dos brasileiros nem imagina que existe. No ano que vem, quero ir mais longe e explorar outras serras. Quanto à Mantiqueira, a missão não acabou ainda. Na primeira oportunidade, eu volto para conquistar o Agulhas Negras e o estado do Rio.